Seja bem-vindo a mais uma aula do nosso português completo. O que você vai aprender nesta aula? Lembra aquela definição? Eu não sei se você se lembra dela, mas eu não esqueci. Há definições que a gente não esquece. Lembra aquela definição lá da escola de predicado? Gente, eu adorava a definição de predicado. Era assim, predicado é tudo menos o sujeito. Gente, aquela definição, pra mim, ela é perfeita, porque eu falava assim, caramba, então predicado é muito simples. É tudo menos o sujeito, ou seja, se eu retirar o sujeito, o que vai sobrar é o predicado. A minha pergunta é, e essa definição, podemos usá-la para as provas recentes? Sim. Você vai aprender nesta aula que predicado é mesmo tudo menos o sujeito. Vai aprender também a achar o sujeito, que é um dos grandes desafios. Quando vem com uma frase do tipo, basta a sua presença. Olhe para essa frase e me diga, o que é que basta? Qual é o sujeito do basta? Sujeito, sua presença. Então, numa frase como essa, basta a sua presença, repare, se eu achar o sujeito, o que é que basta, sua presença, tudo se resolve. Porque aí o que sobra é o predicado, que é só o basta. Então, sua presença é o sujeito e basta é o predicado. Então, o grande desafio começa na pergunta pelo sujeito. O que é que basta? Nesta aula você vai, inclusive, aprender a perguntar pelo sujeito, que é um dos cuidados que eu tenho com os meus alunos. Porque eu percebo que o aluno que erra muito a análise sintática, erra muitas vezes, porque ainda não sabe identificar sujeito, não sabe achar sujeito. E existe uma pergunta certa que você deve fazer ao verbo quando você quer achar o sujeito, sabia? Uma pergunta certa que vai fazer você achar mais facilmente o sujeito. Tudo isso eu vou aprender nesta aula, que é a primeira de um dos assuntos que é um verdadeiro patrimônio na sua formação, na sua preparação em língua portuguesa, análise sintática. Eu não sei se eu já te contei isso, mas eu me lembro de que quando eu era novinha, na época da faculdade, eu fiz faculdade muito nova, né? Acho que eu tinha uns 17 anos. Eu me lembro de que eu fui, a primeira palestra a que eu assistia, a Faculdade de Letras da Federal do Rio, foi com o gramático nosso, ilustríssimo Evanildo Bechara. E eu me lembro de que, assistindo a palestra dele, eu nervosa, porque eu queria fazer uma pergunta a ele, e eu já treinando aquela pergunta ao longo da palestra, como é que eu vou perguntar? Ai, meu Deus, que momento! Né? Eu estava vendo ali o meu ídolo, e eu quero falar com ele, eu quero fazer uma pergunta. E aí eu me lembro de que, ao término da palestra, eu fui para a fila. Poxa, eu iria perder aquela oportunidade? Jamais. Aí eu fui para a fila, e aí, quando chegou a minha vez, eu perguntei a ele. Aí eu indaguei da seguinte maneira. Professor, o que é mais importante que um aluno aprenda em língua portuguesa? Qual é o assunto mais importante? Olha a minha pergunta, né? Qual é o assunto mais importante de língua portuguesa para se ensinar para um aluno? Aí eu me lembro de que ele mexeu assim na minha cabeça. Na época não tinha essa história de contágios, né? Mexeu assim na minha cabeça. Falou, menina, ensine aos seus alunos análise sintática. Eu nunca me esqueci. Aliás, nem preciso dizer que eu não lavei a cabeça durante uma semana. Quando ele falou aquilo para mim, ensine aos seus alunos análise sintática. E hoje eu sou capaz de perceber, se eu tiver, isso já aconteceu comigo muitas vezes, de eu estar numa sala assim, presencial, né? E lotada, sem alunos. E o aluno que sabe análise sintática, eu reconheço pela pergunta, pela maneira como ele lida com os assuntos, com as questões. A análise sintática muda completamente a sua preparação. Eu reconheço um aluno que tem a base de análise sintática, porque ele muda, ele olha de um jeito diferente para os assuntos que vêm depois, para os assuntos posteriores. A análise sintática é um verdadeiro patrimônio e você está na sua primeira aula de análise sintática. Para mim, é assim uma felicidade poder trazer esse material para você e transformar os seus estudos, assim como
eu transformei a minha formação. Seja bem-vindo ao módulo de análise sintática. Seja bem-vindo à primeira aula de análise sintática, que é aquela que traz os fundamentos básicos, sujeito e predicado. Sigamos. Boa aula!